Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Constitucional na Segunda, o canal para você que está se preparando para a segunda fase do exame de ordem. Aqui nós discutimos estratégias e conteúdos que vão facilitar a sua aprovação na segunda fase da OAB em Direito Constitucional, é claro. Eu sou Rafael Aguiar e no episódio de hoje a gente vai tratar sobre a tão temida representação de inconstitucionalidade. Não sei nada disso, Rafa. Fica tranquilo, vem comigo e me acompanha até o final desse vídeo. Só um recado aqui para você que está no Instagram. Fique à vontade se quiser nos acompanhar pelo canal do YouTube ou do Facebook, que nós também estamos ao vivo por lá. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. O que significa isso, Rafa? O que a gente vai falar hoje? Bem, muitos candidatos, muitos alunos têm um pouco de medo que o examinador questione na sua prova a tal representação de inconstitucionalidade. E o que é isso, Rafa? A representação de inconstitucionalidade nada mais é do que uma ação direta de inconstitucionalidade em âmbito estadual. Isso mesmo, é uma ADI estadual, é uma ação de controle concentrado de constitucionalidade feito pelo Tribunal de Justiça ali em face de leis e atos normativos municipais e estaduais, tendo como paradigma a Constituição do Estado, tá? Aqui tem que ficar bem claro, desde o começo, é que a representação de inconstitucionalidade, ou seja, a ADI estadual, não se confunde com a ação direta de inconstitucionalidade processada e julgada lá pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Não se confundem esses dois institutos, tá bom? E como a gente faz para entender e superar essa temida representação? Simples, a gente precisa conhecer bem não só a regra, mas também os desdobramentos do regramento contido lá no artigo 125, parágrafo 2º da CF e o princípio da simetria, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o controle abstrato de constitucionalidade no âmbito dos Estados membros e do Distrito Federal. Bom, como eu disse no começo desse vídeo, a gente precisa se socorrer lá do artigo 125, parágrafo 2º da CF. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ó, cabe aos estados a instituição da representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição estadual, vedada a representação, vedada a atribuição da legitimação ativa para agir a um único órgão. Enfim, o que a gente percebe aqui é que, de maneira explícita, o poder constituinte consagra, pelo menos na literalidade do texto constitucional, o controle abstrato de constitucionalidade estadual e já determina algumas regras basilares. Primeira delas, a gente vai esmiuçar aqui ao longo do vídeo, mas a primeira delas, de forma sintética, seria de que somente leis ou atos normativos, estaduais ou municipais, podem ser objeto deste controle, da representação de inconstitucionalidade. Segunda regrinha básica aqui, o parâmetro ou paradigma de confronto é a Constituição do Estado, tá bom? Lembrando que também pode ser a lei orgânica do Distrito Federal. Beleza? Outra regra básica. Apesar da Constituição da República não fixar os legitimados de maneira taxativa e expressa, ela proíbe que seja atribuído a um único órgão a legitimidade ativa, tá? E quarta regra aqui, básica e simples, que a gente vai conversar ainda um pouco, é o órgão competente para processar e julgar essa ação. Quem é? Tribunal de Justiça local. Beleza? Então, com essas 4 regras básicas que constam lá do artigo 125, parágrafo 2º da Constituição da República, a gente já consegue traçar um norte sobre a representação de inconstitucionalidade, tá? Outra coisa importante que a gente precisa levar em consideração. É o seguinte, o princípio da simetria, apesar do artigo 125, parágrafo 2º, fixar a possibilidade da representação de inconstitucionalidade, ou seja, da ação direta de inconstitucionalidade em âmbito estadual,
pelo princípio da simetria, parece que é perfeitamente possível, desde que respeitadas as regras da Constituição Federal, que sejam implementados outros meios de controle, né? Além do controle difuso, é claro, mas outros meios, outras ações de controle concentrado de constitucionalidade processada e julgada em âmbito estadual. Por exemplo, uma ADI por omissão, processado e julgado pelo TJ, ou uma ação declaratória de constitucionalidade, ou uma representação de inconstitucionalidade, ou uma representação declaratória de constitucionalidade, não sei qual ao certo seria o nome em iuris dado pela Constituição do Estado, mas me parece que pelo princípio da simetria isso seria perfeitamente possível. Aliás, e aqui lembrem-se disso, a banca FGV, que atualmente realiza o exame de ordem, ela adota muito, é muito comum a adoção do princípio da simetria pela banca, tá? Então, a FGV adota o princípio da simetria como regra aqui em relação a estas normas de caráter constitucional. Claro, ela não vai adotar aquilo que o Supremo já falou que não se aplica, tá? Mas uma regra geral, quando a gente fala de controle concentrado de constitucionalidade, a FGV tende a adotar o princípio da simetria, até porque a doutrina também faz isso, tá bom? Mas, de agora em diante, para o nosso vídeo, para que não haja confusão entre a ADI estadual ou ADI processada e julgada pelo Supremo, que seria só a ADI, a gente vai passar a nominar a ação de controle concentrado de constitucionalidade processada e julgada pelo Tribunal de Justiça como representação de inconstitucionalidade. Por que isso, Rafa? Simples, porque a Constituição, ela expressa nesse sentido. Ela expressa quanto à manifestação, quanto ao uso desses termos, representação de inconstitucionalidade. Beleza? Então, vamos começar pelo objeto, o objeto da representação. Qual seria o objeto da representação de inconstitucionalidade processada e julgada pelo Estado? Bom, pelo teor do artigo 125, parágrafo 2º da CF, o controle abstrato estadual, ele pode ter por objeto, e aqui exclusivamente, leis ou atos normativos estaduais ou municipais, tá bom? Então, é possível a gente afirmar o seguinte, que o TJ, o Tribunal de Justiça, ele jamais vai julgar, pelo menos em sede de controle concentrado e abstrato, uma lei ou um ato normativo federal, tá? Por quê? Porque eu estou falando do quê? Em outras palavras, as leis ou os atos normativos federais, eles só vão poder ser objeto de controle concentrado, abstrato, de constitucionalidade, perante quem? Perante o Supremo Tribunal Federal, tá? E, de outro lado, o STF, ele não pode processar e julgar em ADI, lá do Supremo, lei municipal, né? Então, lei municipal perante a CF não pode ser impugnada via ADI. É lógico, Rafa, mas cabe a DPF. Sim, cabe a DPF, mas estou falando de ADI, tá bom? Então, fique claro essa regra já desde aqui, desde esse início, que o objeto de controle em âmbito estadual da representação de inconstitucionalidade é ou lei ou ato normativo de caráter municipal ou estadual. Tá bom? E de quem é a competência para processar e julgar essa ação de controle concentrado, Rafa? Como eu disse, lá pelo artigo 125, parágrafo 2º, né, da Constituição Federal, compete ao Tribunal de Justiça, então, compete ao Tribunal de Justiça do Estado ou do Distrito Federal processar e julgar de maneira exclusiva, de maneira originária, o controle de constitucionalidade abstrato estadual, ou seja, a representação de inconstitucionalidade. Tá bom? De onde eu tiro isso? Do mesmo regramento inicial que eu disse, artigo 125, parágrafo 2º da CF. Tá, agora a gente vai entrar numa outra esfera, num outro assunto. Qual seria ele? Eu queria falar sobre os legitimados para a propositura da representação de inconstitucionalidade. Por quê, Rafa? Porque tem uma discussão sobre isso, justamente por conta daquilo que consta lá no artigo 125, parágrafo 2º. Ah, é, Rafa? É. Porque, veja, olha só, o regramento da CF, ele não especifica
um rol de legitimados ativos para a propositura da representação de inconstitucionalidade, né? O que ele faz? Ele apenas veda, proíbe a atribuição para ajuizamento dessa ação a um único órgão, a um único legitimado. E aí, o que acontece é que cabe à Constituição do Estado, ou melhor, é a atribuição das constituições estaduais a delimitação dessa regra, né? Então, no que a gente pode falar é o seguinte, ó, o poder constituinte derivado decorrente, que é o poder que institui a Constituição do Estado, ele precisa estabelecer a legitimidade ativa para a propositura da representação de inconstitucionalidade. E aí, se a gente seguir o princípio da simetria, se a gente adotar o princípio da simetria e seguir o que consta lá do artigo 103 da CF, a gente teria mais ou menos assim em relação a algo próximo disso, em relação à legitimidade ativa. Por exemplo, o artigo 103 da CF, ele estabelece como legitimado ativo o presidente da República. Perdão, não só o presidente da República, como governador de Estado, né? Então, o presidente da República e o governador de Estado. Se a gente adotar o princípio da simetria, a gente pode falar que seria legitimado para a propositura da representação de inconstitucionalidade o governador de Estado e o prefeito de um município ali circunscrito àquele respectivo ente federativo. Beleza? Mesma coisa. Por exemplo, o artigo 103 da CF determina como competente, como legitimado ativo para a propositura da ADI perante o Supremo, a mesa do Senado Federal ou a mesa da Câmara dos Deputados, certo? Assim como prevê também a possibilidade da mesa da Assembleia Legislativa. Se a gente adotar o princípio da simetria, a Constituição do Estado poderia prever que a mesa da Assembleia Legislativa, assim como a mesa da Câmara Municipal, lógico, de um município circunscrito ao âmbito daquele Estado, tenha tenha legitimidade ativa para ajuizar uma representação de inconstitucionalidade. Outro exemplo, o Procurador-Geral da República, né, o chefe do Ministério Público da União, ele também é legitimado ativo para a propositura da ADI lá perante o Supremo Tribunal Federal. Então, no caso da Constituição do Estado, ela poderia prever que o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, também tenha legitimidade ativa para a propositura da representação. Outro exemplo, o Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB tem legitimidade ativa para a propositura da ADI perante o Supremo. O Conselho Seccional da OAB daquele Estado pode também ser incluído nesse rol de legitimado ativo. A gente ainda pode falar de partido político com representação no Congresso Nacional, né? Esse para a ADI. No caso da representação, nós teríamos partido político com representação na Assembleia Legislativa e, por que não, partido político com representação na Câmara do município. E, por fim, a confederação sindical é a entidade de classe de âmbito nacional. Se fosse isso na ADI, no Estado nós poderíamos ter uma federação, e não uma confederação, mas uma federação ou uma entidade de classe de âmbito estadual. Tá? Só que o grande questionamento que surge é o seguinte: será que uma Constituição do Estado poderia ampliar o rol de legitimados ativos para a propositura da representação de inconstitucionalidade? Será que o poder constituinte derivado decorrente poderia, além de observar o princípio da simetria, adotar ou estipular outros legitimados para além dessa observância do princípio da simetria? Por exemplo, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Será que ela poderia ampliar esse rol, prevendo, por exemplo, que o Procurador-Geral do Estado, ou seja, o chefe da Advocacia Pública do Estado, ou mesmo o Procurador-Geral do município, ou ainda o Defensor Público-Geral do Estado do Rio, que eles fossem legitimados ativos para a propositura da representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Rio? Será que isso seria possível? Veja, porque aqui eu não estou guardando, não estou fazendo uma correlação exata do princípio da simetria com o artigo 103 da Constituição da República. Mas isso seria admitido? Isso seria admitido? Veja bem, alguns doutrinadores entendem que sim,
Por quê? Porque, em primeiro lugar, a Constituição da República, ela não limita o rol, ela simplesmente faz a previsão de que não é possível que a Constituição do Estado limite a um único legitimado ativo a propositura da representação de inconstitucionalidade. E, além disso, eles entendem, essa parcela da doutrina que entende ser possível ampliar o rol de legitimados ativos, ainda fala que essa ampliação, esse aumento no quadro de legitimados ativos, prestigiaria o quê? A intenção do próprio poder constituinte de 88, no sentido de aumentar, ampliar o rol de legitimados para a propositura da representação de inconstitucionalidade, né? Ou seja, aumentaria o rol de legitimados para o ajuizamento de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. E vejam que interessante, o Supremo Tribunal Federal, num julgamento, usando como um precedente uma ADI, mas num julgamento de recurso extraordinário, ele se manifestou no seguinte sentido, que é plenamente possível aumentar o rol de legitimados ativos para a propositura da representação de inconstitucionalidade processada e julgada pelo Tribunal de Justiça Local. Na ocasião, o Supremo estava avaliando se era possível que um deputado estadual integrasse o rol de legitimados ativos para a propositura da representação de inconstitucionalidade. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, que isso não violaria o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal, tá? Inclusive, na ADI que eu mencionei, que foi utilizada como precedente, ele falou que ele julgou exatamente um dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que aumentava, assim, esse rol de legitimados e previa, por exemplo, o Procurador-Geral do Estado como legitimado ativo, previa o Defensor Público Geral, previa... Quem mais que ele previa, além os membros da Assembleia Legislativa, ou seja, os próprios deputados. Então, você vê que foi bem amplificado aí o número de legitimados ativos, o rol de legitimados ativos para a propositura da representação de inconstitucionalidade. Então, o que a gente pode entender é assim, que ampliar o rol de legitimados ativos para além daqueles previstos no 103, observado o princípio da simetria, é perfeitamente possível, é plenamente válido, inclusive o Supremo Tribunal Federal já tem julgado nesse sentido. E aí, fique alerta. Por quê? Porque se o examinador apresentar para você uma hipótese de ajuizamento, de representação de inconstitucionalidade, é possível que você não tenha que se limitar ao princípio da simetria, já que tem esse caso julgado pelo Supremo. Tá bom? Então, essa é uma dica importante. Outra coisa, e aí assim, se é verdade que eu posso ampliar, porque o Supremo Tribunal Federal falou que esse rol de legitimados ativos para a propositura da representação de inconstitucionalidade pode ser ampliado pelo poder constituinte derivado decorrente, a pergunta que eu faço é, mas será que eu preciso necessariamente observar o princípio da simetria para a representação de inconstitucionalidade no Estado? Veja, o que eu quero dizer com isso, o artigo 125, parágrafo 2º da CF, ele se limita a vedar, a proibir um único legitimado, certo? É isso que ele faz. Então, se a Constituição de um Estado fizer uma previsão no sentido de que a representação de inconstitucionalidade poderá ser ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça e pelo governador do Estado. Veja, aparentemente não existe afronta ao artigo 125, parágrafo 2º da Constituição. Por quê? Porque a Constituição desse Estado, no nosso exemplo, ela não legitimou ela não atribuiu a um único legitimado ativo a propositura da representação. Percebem que, nesse sentido, se eu tenho 2 ou mais, eu já cumpri com o regramento constitucional, tá? Agora, não parece conveniente que o poder constituinte derivado decorrente, ou seja, que a Constituição do Estado faça dessa forma.
limitando aí a 2 ou 3 órgãos ou entidades ou pessoas legitimadas, tá? Me parece que isso não é conveniente e mais, me parece que o princípio da simetria seria o melhor caminho, seria aquele caminho que o Supremo Tribunal Federal não questionaria, não reconheceria a inconstitucionalidade. Pelo contrário, observado o princípio da simetria, o Supremo Tribunal Federal certamente ratificaria aí o posicionamento, até porque ele disse que você pode ampliar para além do princípio da simetria. Tá bom? Beleza. Rafa, você acha que essa diminuição pode ser questionada em eventual prova da segunda fase da OAB? Sim, mas provavelmente como uma questão discursiva. Então, se por exemplo, o examinador, lá numa daquelas 4 questões discursivas, ele fizer uma pergunta sobre o princípio da simetria e a legitimidade ativa da representação de inconstitucionalidade do artigo 125, parágrafo 2º. Se ele trouxer esse questionamento, então eu entendo que você deveria perguntando se quem são os legitimados ativos, se esse rol deve observar o princípio da simetria, enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu entendo que você deveria colocar que a Constituição, pelo texto explícito do artigo 125, parágrafo 2º, apenas veda a limitação a um único órgão como legitimado ativo para a propositura da representação de inconstitucionalidade. No entanto, parece conveniente a observância do princípio da simetria, com o artigo 103, né, que traz ali o rol dos legitimados ativos para a ADI, lá processada e julgada no Supremo. Inclusive, esse rol pode até ser ampliado, né, como já foi reconhecido como legítimo tal ampliação pelo STF. Tá? No que diz respeito, agora, você pode continuar a resposta falando, porém, observado o texto explícito contido no artigo 125, parágrafo 2º, uma Constituição do Estado que apresente 2 ou 3 legitimados ativos, tão somente como órgãos com atribuição para apresentar, ajuizar a representação de inconstitucionalidade, isso não violaria, aparentemente, num primeiro momento, o artigo 125, parágrafo 2º. Porém, não parece ser a melhor medida, tá? Já que a ideia é ampliar a possibilidade de controle concentrado de constitucionalidade, em âmbito estadual, claro, já que a gente está falando do 125º, ou seja, já que a gente está conversando sobre representação de inconstitucionalidade processada e julgada pelo TJ. Beleza? Tranquilo até aqui? Entendido esse ponto? Show de bola em relação à legitimidade? Tá bom, então vamos passar para o próximo ponto que diz respeito ao parâmetro de controle. Qual é o parâmetro de controle da representação de inconstitucionalidade? Quando eu falo em parâmetro de controle, eu falo de referência, eu falo de paradigma de confronto. Como assim, Rafa? Olha, a expressão parâmetro de controle de constitucionalidade seria o quê? Seria ali o complexo, o conjunto de normas, né, superiores e que são usadas como referência pelo próprio órgão julgador, né, para analisar a legitimidade constitucional, ou seja, a compatibilidade das leis ou dos atos normativos que estão sendo impugnados. Esse é o parâmetro de controle. E no caso da representação de inconstitucionalidade, até pelo que consta do artigo 125, parágrafo 2º, esse controle concentrado, ele tem como parâmetro a própria Constituição do Estado. Esse é o parâmetro de constitucionalidade no caso da representação de inconstitucionalidade estadual, tá? É claro que aqui a gente teria uma ideia assim, olha só, se eu falo de lei ou ato normativo federal ou estadual, né, o parâmetro de controle sendo a Constituição da República, eu falo em ADI, que é processada e julgada pelo Supremo. Agora, se eu estou falando de uma lei ou de um ato normativo municipal ou estadual, e que eu tenho como parâmetro de controle a Constituição do Estado, eu tenho como órgão competente o Tribunal de Justiça Local. Beleza? Então, assim, pela literalidade lá da regra estabelecida no 125 segundo, o controle abstrato estadual, no caso, a representação de inconstitucionalidade, ela
ela deve ter como parâmetro a Constituição do Estado, desde que o objeto impugnado seja o quê? Uma lei, um ato normativo estadual ou municipal. Beleza? Tranquilo? É lógico, só um parênteses. A lei orgânica do Distrito Federal, ela também pode ser utilizada como parâmetro de controle concentrado de constitucionalidade, de ver a representação de inconstitucionalidade, desde que ela se refira, desde que ela faça menção às normas de caráter constitucional. Tá bom? Porque apesar de ela ser uma lei orgânica, ela tem um caráter, dependendo da norma, ela tem um caráter de norma constitucional. Tá? Então, o Tribunal de Justiça, ele vai realizar esse controle abstrato de constitucionalidade, tendo parâmetro, seja a Constituição do Estado, né, seja a Lei Orgânica do Distrito Federal. Beleza? Só cuidado, porque a gente tem um ponto aqui que eu preciso chamar sua atenção, que é o seguinte: o parâmetro de controle, no caso da representação, não é que ela não se limita às normas constitucionais estaduais, mas ela também pode ser, o parâmetro ele também pode ser uma norma de repetição obrigatória que inicialmente foi prevista na Constituição da República. Como assim, Rafa? Agora complicou. Veja bem, pode ser que, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana é uma norma constitucional tida como norma de repetição obrigatória pelas constituições dos estados. Acontece que nem todas as constituições estaduais trarão de maneira explícita o princípio da dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque não necessariamente o constituinte estadual precisa falar que o princípio da dignidade da pessoa humana é um vetor do ordenamento jurídico nacional, tá? Se todas as normas consideradas de repetição obrigatória tivessem que ser expressamente previstas nas constituições dos estados, imaginem o tamanho das constituições estaduais, ou da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ficaria gigante, ficaria enorme. Então, algumas normas, alguns princípios e algumas regras que constam da Constituição da República são consideradas normas de repetição obrigatória. E aí, nesse sentido, é possível que uma lei ou um ato normativo municipal ou estadual seja questionado em face da Constituição do Estado, perante o TJ, tá? Mas que o parâmetro de controle seja uma norma de repetição obrigatória, explícita ou não. Percebem? No final das contas, o que eu estou falando? Eu estou falando que, por vezes, uma norma da Constituição da República, ainda que não tenha sido explicitamente escrita na Constituição do Estado, pode ser utilizada como parâmetro no controle de constitucionalidade realizado pelo TJ, ou seja, pode ser utilizado como parâmetro no caso de ajuizamento de representação de inconstitucionalidade. Caramba, Rafa, por quê? Porque o artigo 25 caput da Constituição da República determina que os estados, eles são organizados e são regidos pelas respectivas constituições e leis, mas que eles precisam necessariamente observar os princípios da própria CF. Percebem? E aqui, esse regramento, esse dispositivo, é uma clara manifestação do poder constituinte derivado decorrente, no sentido de que ele tem um poder, ele tem uma capacidade de auto-organização, mas ele deve observância ao poder constituinte originário. Beleza? Tranquilo até aqui? Eu sei que é um pouco complicado, mas vou repetir. Quando eu tenho uma norma considerada norma de repetição obrigatória da Constituição da República, essa norma de repetição obrigatória da Constituição da República pode ser utilizada como parâmetro de controle numa representação de inconstitucionalidade processada e julgada no Estado, tá? Ainda que essa norma de repetição obrigatória não tenha sido explicitamente, taxativamente transcrita no texto da Constituição Estadual. Beleza? Tranquilo? Rafa, isso pode cair? Não pode, como já caiu na prova da OAB. O que permite. Por quê? Porque eventual representação de inconstitucionalidade nesses moldes
permite que a decisão do Tribunal de Justiça, em face de representação de inconstitucionalidade, seja impugnada via recurso extraordinário, que é processado e julgado por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. Nossa Senhora, Rafa, então eu tenho um controle difuso no controle concentrado? Mais ou menos por aí. Tá bom? Beleza? Isso já foi questionamento, já foi questionado na OAB como peça prática, no caso era um recurso extraordinário. Mas é perfeitamente possível isso. Justamente por quê? Porque o parâmetro de controle foi uma norma de repetição obrigatória. Explícita ou implícita, se nós temos como parâmetro uma norma de repetição obrigatória, ela pode ser impugnada via recurso extraordinário, processado e julgado pelo Supremo. Rafa, mas quais são essas normas consideradas como normas de repetição obrigatória? Veja, essas normas são aquelas normas que a gente pode falar que elas são centrais, né? São basilares, percebe? E aí, não tem um rol taxativo de quais normas são consideradas como normas de repetição obrigatória. O que a gente tem é o seguinte, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, algumas normas a gente já sabe que são consideradas como tais. Por exemplo, as normas que estabelecem direitos e garantias fundamentais, as normas que estabelecem a repartição de competências dos entes, seja legislativa ou administrativa, as normas que dizem respeito aos direitos políticos, os princípios constitucionais que são claramente enumerados, as normas da administração pública, tá? Os regramentos lá em relação ao poder, os regramentos e as garantias do Poder Judiciário e do Ministério Público, enfim, todas essas... mas, olha só, os princípios gerais de direito tributário, as regras de limitação e instituição de tributos, isso aqui tudo são normas consideradas de repetição obrigatória, tá bom? E aí, essas normas basilares, essas normas centrais, ainda que elas não tenham sido repetidas taxativamente pelo texto da Constituição do Estado, elas podem ser utilizadas como parâmetro de controle. Então, se o objeto é uma lei municipal, mas ela é contestada em face de uma norma de repetição obrigatória, ou seja, em tese uma norma que consta na Constituição do Estado, mas que ela simplesmente repete o que está na Constituição da República, eventual decisão dessa representação pode ser impugnada via recurso extraordinário para o Supremo. Por que isso, Rafa? Veja comigo, olha só, vamos analisar. Se o Tribunal de Justiça der a última palavra sobre uma lei estadual ou sobre uma lei municipal, questionada em face de uma norma de repetição obrigatória da Constituição Federal que consta lá explicitamente na Constituição do Estado, o que aconteceria se o Tribunal de Justiça desse a última palavra e não fosse possível recorrer? O Tribunal de Justiça ele se tornaria o guardião da Constituição da República. Só que o guardião da Constituição da República, de acordo com a própria Constituição Federal, é o Supremo Tribunal Federal. E aí nós teríamos a usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Dito isso, é possível eu me valer de um recurso extraordinário no controle concentrado e abstrato estadual. Tá bom? No que diz respeito a esse recurso, eu vou deixar para um próximo vídeo, a gente conversa com calma sobre isso e até eventual simultaneidade de processo, porque senão vai ficar muito longo e a gente vai acabar saindo do nosso foco. Mas, enfim, o que vocês precisam ter em mente aqui sobre a representação de inconstitucionalidade, principalmente, são as regras da legitimidade ativa, tá? O regramento da legitimidade ativa, o princípio da simetria, a possibilidade de ampliação do rol, o objeto que se limita às leis e atos normativos estaduais e municipais, tá? Lembrando que isso retira a possibilidade de, via ADI no Supremo, o controle concentrado de lei municipal em face da CF, tá? E também retira a possibilidade de eventual controle da lei municipal em face de lei federal pelo TJ. Beleza? Aí tem o caso específico da DPF, que a gente pode tratar também numa outra ocasião. Outra coisa que vocês precisam lembrar, o parâmetro de controle não se limita às normas explícitas da Constituição do Estado ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, podendo sim ser utilizado como parâmetro de controle as normas de repetição obrigatória, sejam elas explicitamente previstas lá na Constituição do Estado, sejam elas de caráter implícito. Beleza? Tranquilo? Entendido aqui sobre a representação de inconstitucionalidade? Então agora, sem medo, hein?
Não é um bicho de 7 cabeças, é relativamente tranquilo, apesar da complexidade, tá bom? Eu espero que eu tenha sido claro o suficiente. Então, veja, cuidado, porque alguns alunos falam assim, poxa, foi muito difícil de entender esse regramento, não é muito comum, não é muito falado pela doutrina, a gente não tem a lei estadual, né, a Constituição do Estado para consultar na hora. Tudo bem, você precisa ter o quê? O artigo 125, segundo da CF, essas decorrências desse dispositivo constitucional, tá? Os julgados do Supremo que eu acabei de falar para você em relação à legitimidade, parâmetro de controle, beleza? Beleza? E cuidado, a gente pode se valer do princípio da simetria, tá? Só que nem tudo que se aplica na ADI lá, federal, processada e julgada pelo Supremo, se aplica na representação de constitucionalidade, processada e julgada no TJ. Então, muito cuidado com isso, tá bom? E sempre se lembre tanto da legitimidade ativa como do parâmetro de controle, tá bom? Como você vai fazer para superar esse medo aí, esse obstáculo da representação? Simples, você vai estudar esse instituto com base na jurisprudência do STF. E como você pode fazer isso? Se você for, ou minha, né, perdão, mas se você que está me assistindo agora for lá no site do STF, você vai perceber que tem várias decisões, inclusive em recurso extraordinário, justamente por esse lance que eu te falei, da possibilidade de recurso extraordinário em face de decisão de representação de inconstitucionalidade, falando sobre a representação de inconstitucionalidade e levantando as hipóteses de norma de repetição obrigatória, legitimidade ativa e parâmetro de controle. Tá bom? Se você fizer isso, fizer essas pesquisas, fizer essa busca, eu tenho certeza que você vai dominar o assunto e não vai mais precisar ter medo. Seja eventual questionamento como a peça prática, né, da sua prova, como eu disse, já caiu no caso de recurso extraordinário, mas por que não uma petição inicial de representação de inconstitucionalidade? E aí você não precisa ficar com medo, se você tiver ideia do princípio da simetria, do regramento federal, de tudo que eu falei agora aqui, é tranquilo, tá bom? Beleza? Então, superado esse medo, agora eu quero, inclusive, que isso caia na sua prova, seja como peça prática, ou seja como questão discursiva, porque eu tenho certeza que você vai acertar, quiçá gabaritar a sua peça e a sua prova. Tá bom? Se você está curtindo o conteúdo que a gente tem publicado aqui semanalmente, se você tem gostado, se as ideias têm te ajudado, as estratégias e as dicas fazem sentido para você, eu peço para que você curta os nossos canais, Facebook, Instagram, YouTube, enfim, aquele que seja melhor para você, mais conveniente para você, ative as notificações, porque toda vez que eu entrar aqui numa live para bater um papo com você, para trazer novos questionamentos, novas ideias, novas dicas, você vai ficar sabendo na hora. Além disso, quando eu publicar um conteúdo novo, você também vai ter acesso e vai ser notificado. Beleza? Então, pelo vídeo de hoje eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.